Oi, gente linda! De novo com vocês aqui. Hoje nós vamos de cerejas. Aula linda, uma cesta de cerejas maravilhosas, maravilhindas. E é isso. Vamos mais uma vez brilhar com nossas cerejas. Vamos falar do nosso material que nós vamos usar hoje. Espaço pequeno, pincéis pequenos. Isso nós vimos nos nossos primeiros vídeos. Aqui estão nossos pincéis que nós vamos pintar a cereja. Eu tenho aqui um pincel número 8, 6, o 2 e o pincel de filete. Esse pincel 8 é porque já está bem gasto. Geralmente usamos do 6, entre o 6 e o 4. Então, pincéis pequenos e de preferência gastos para fazer nossas cerejas. Eu sempre acho que a cereja, quando vamos pintar a cereja, ela parece muito com uma maçã, por causa das cores amarelo, ouro, vermelho, tomate, púrpura e vinho. Então, para ficar diferente um pouco, nós vamos usar no lugar do amarelo ouro branco, no lugar do vermelho tomate púrpura e então que vamos iluminar com branco, novamente usar o branco e sombrear com o vinho. Então a diferença é que não vai ter amarelo nessas cerejas. Vamos lá? Então, vamos começar a pintar nossas cerejas. Aqui nós vamos usar a base, porque aqui é um tecido de algodão. Então, vamos usar a base para tecido de algodão. Sempre para umedecer o tecido e para ajudar a correr a tinta com mais facilidade. A primeira cor que nós vamos usar na cereja, vamos começar por essas três aqui. A primeira que nós vamos usar é a luz, é o branco. É uma luz ou ponto de brilho. Aqui. Eu pego um pouco da tinta, boto nessa parte alta e sem esquecer de puxar as laterais para ficar fraquinha. Que eu pego a base e passo no resto dela. Vou deixar esse pincel só para colocar a tinta branca. E vou pegar outro pincel para usarmos as tintas púrpura. Sempre trabalhando as que estão atrás, começando onde está encostado na outra cereja. Arredondando devagar para ficar logo uma pincelada certeira para o outro lado, com a tinta para fora. Lembrando que aqui é meu ponto de brilho. Então, vou colocando o vermelho, púrpura e vou circulando. Não posso me empolgar para cobrir meu ponto de brilho. Eu tenho sempre que lembrar onde ele está. Aqui eu vou mudar o pincel e vou reforçar meu brilho. Pouca tinta, se tiver muita tinta, limpa o pincel e vem novamente. E faz o finalzinho dela aqui, ó, do branco que eu coloquei, sumir. E some. Agora, dentro dessa partezinha aqui, eu vou botar um pouco de púrpura para sombrear com vinho. Olha, o vinho no canto do pincel. Noutra cereja, eu vou usar outro pincel para mostrar para vocês também, para quem tem dificuldade de usar o canto do pincel. Aqui eu vou usar o canto do pincel para colocar dentro
dessa cavidade aqui, de onde sai o talo da cereja. Eu limpo o pincel e puxo pra cima, pra ele sumir a parte de cima. Depois eu sombreio com mais vinho, depois que as 3 estiverem prontas. Aqui eu uso novamente o pincel de branco e vou botar a luz, por essa daqui tá na mesma posição, vou botar o ponto de brilho no mesmo lugar. Aqui é espalhando o final, para não ficar aquela mancha aparecendo o final dela embaixo do púrpura. Então, por isso que é bem puxado, bem espalhado, e passo a base para umedecer. Aqui eu vou fazer as duas ao mesmo tempo, até porque era para ter feito primeiro a que tá atrás. Como eu já iluminei essa, vou colocar a luz nas duas. Aqui no mesmo lugar, a base para umedecer e para espalhar o final do círculo branco, ó. Final do círculozinho branco. Então, as duas estão com luz. E agora, vamos para o púrpura. Primeiro, a que tá atrás agora. Tinta, púrpura, vou pra cá pra baixo. Aqui eu vou decidir. Essa aqui está embaixo dessa. Então, eu coloco a cor púrpura e depois eu vou dar sombra para mostrar que ela tá atrás. Olha, que eu já me empolguei um pouco, já cobri um pouco do meu ponto de brilho, não deveria. A gente tem que ter muito cuidado com essa pincelada. Olha que pincelada grossa. Quando isso aqui acontece, que sempre vai acontecer, a gente puxa imediatamente para não ficar marcado. Vou pôr aqui ao redor, dar uma puxadinha e me lembrar que eu cobri demais aqui, ó. Vou puxar mais um pouquinho aqui, mas não posso escurecer completamente para eu não me perder daqui. Vou trocar de pincel e vou refazer esse branco aqui, um pouquinho mais intenso, porque eu cobri demais. Isso aqui não deve acontecer, não é legal. Sempre deixar sumir as bordas, olha. Então, já fica bem parecida com essa, porque eu não cobri completamente da cor escura. Vou colocar logo o púrpura da outra, para poder dar luz e sombra em todas. Puxar pra lá, posso encostar aqui, porque não vai misturar, eu tô vendo bem o risco. Então, eu posso fazer isso que eu identifico bem quando eu for iluminar e sombrear. Aqui, como o meu ponto de brilho é aqui, vou rodear, olha, faço isso. E aqui eu já vou deixando fraquinho, olha, pra não cobrir meu ponto de brilho. Troca o pincel, tinta branca em cima novamente e circulando no meio, e você vai circulando nas laterais, olha. Essa cereja aqui, eu usei o canto desse pincel, mas essas daqui eu vou usar esse aqui, que vai ficar mais fácil para trabalhar. Principalmente você que tem dificuldade de fazer essa, que a gente chama de boquinha da cereja, então você pode fazer com o pincel número 2. Mas sempre usando o canto do pincel. Por quê? Porque essa boca dessa fruta, ela tem que ficar pequena. Então, esse pincel número 2 é só para isso, só para colocar essa tinta escura nessa saidinha do pincel.
e sempre espalhar no final, misturar com o púrpura para não ficar uma mancha. Ela vai dar só uma impressão de profundidade. Olha, para dar essa impressão de profundidade, você apaga bem a parte de cima aqui, ó. Porque aqui é uma profundidade, é de onde vai sair o talo da cereja. Aqui eu guardo o pincel número 2 e volto para o pincel da tinta púrpura, porque com ele eu vou sombrear. Tiro o excesso da tinta no pires e vou sombrear quem está atrás. Essa está atrás dessa. Vamos, tinta só de um lado do pincel e sombreando. Essa está atrás dessa. Então, quem tá atrás, pega a sombra. Posso sombrear nas laterais, mas não é contornando, é em algum espaço, algum lugar que eu escolho para sombrear. Eu gosto sempre de sombrear aqui embaixo. Um pouco, e depois dessa sombra eu vou também colocar um pouco de luz. Às vezes eu ponho um pouquinho aqui em cima também, olha, só fazendo um detalhezinho. Que eu vou usar o pincel que eu tava usando branco. Vou tirar o excesso de branco. Vou destacar a que tá na frente. Não é um contorno, é uma luz bem leve. Um detalhe importante. Preste bem atenção nessa boca dessa cereja. Esse branco que eu coloquei nessa, vamos ver uma diferença bem aqui. Olha o tamanho dessa profundidade. E olha o tamanho dessa. Com certeza, essa aqui está mais delicada. Essa aqui tá enorme. Eu fiz isso aqui exatamente para mostrar para vocês que a cereja, quando você faz essa parte aqui muito grande, ela fica feia. Sempre ela é pequenininha e arredondada, um pouco arredondada para cima. Olha, um pouco arredondada. Ela fica mais delicada. Aqui, o que que eu vou fazer agora para consertar? Vou arredondar esse e vou também arredondar esse, diminuindo o máximo possível. Mas isso aqui também pode ser corrigido no desenho. Quando eu dou uma luzinha pequena nessa parte de baixo, ela dá mais a impressão de volume, como tá aqui, olha. Essa parte de baixo, essa parte fica escura e essa parte fica clara, bem pouquinho para dar uma impressão maior de volume. Porque é uma fruta arredondada, para não ficar com aquele desenho como se ela fosse achatada. Olha como faz uma grande diferença essa pequena luz aqui embaixo, olha. Agora,
essa diferença aqui, isso aqui a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer esse desenho. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer esse desenho, a gente não se preocupa com essa parte aqui. Então, eu peguei aqui um lápis e esse papel para mostrar para vocês, para falar sobre esse desenho. Deixa eu ver se tá seco. Tá seco aqui, a gente tem que ter certeza. Tá seco. Olha, quando desenhar uma cereja, olha essa diferença daqui. Aqui ela não tá muito arredondada, né? Vamos lá, vamos arredondar. Quase isso. E vamos fazer outra aqui. Por isso que quando nós desenhamos primeiro ele bem clarinho, porque se a gente precisar apagar, não vai ficar marcado. E olha isso aqui, tá? Quando a gente está tirando esse desenho, passando o desenho do papel para o tecido, nós não nos preocupamos, costumamos não nos preocupar com essa saída do talo. Mas isso aqui é muito importante. Olha a diferença. Quando nós estamos aprendendo, nós achamos que isso aqui tem que ser grande. Não pode ser. Em tudo, ela fica mais delicada. Então, quando for tirar para o tecido, tem que observar esse detalhe. Isso aqui, não. Essa aqui, como ela tá bem pé, eu vou fazer o ponto de brilho bem no meio. Um pouco de base. Umedeço e puxo o final do ponto de brilho. Umedecer toda. Vou usar logo, fazer logo as duas, que tá faltando daqui. Base e umedece. Troca o pincel para o pincel da tinta púrpura. Faz o traço grosso, mas puxa imediatamente, para não secar e não marcar. Lembrando que quem gosta de usar ela vermelha e amarela, pode usar. O amarelo ouro no lugar do branco e o vermelho tomate no lugar do púrpura. Essa aqui tá bem atrás de todas. Olha o meu ponto de brilho, com cuidado para não cobrir, porque como é branco, passa despercebido.
Eu tô iluminando quem tá na frente. Vamos agora pintar essas 3 folhas. Que eu usei verde pistache, verde oliva. E depois dei uma pequena sombra de verde pântano. Terminou de dançar? Hã? Terminou de dançar? Bora que Tieta hoje tá aqui. Tá demais. Gente, Tieta. 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 Tu tá gravando, filho da mãe. Ele... Não me xinga, que isso aí vai... todo mundo vai saber.
outro detalhe importante para a cereja. Aqui nós vamos colocar o talo da cereja. Sempre, olha, vou fazer bem aqui nessas três. Sempre aqui com pincel de filete. Eu gosto de colocar, olha, você sai bem daqui do meio e faz uma leve curva. Nunca fazer ele reto. Uma leve curva. Vou fazer aqui das três, você pode botar pro lado que você quiser. E ela compridinha também, ela dá muita delicadeza. Vou virar pra cá. Só que como dentro desse buraquinho aqui, ela é muito escura, eu pego a tinta branca, dou uma limpadinha no pincel, pego a tinta branca e boto o ponto de luz, olha, como ele é importante, na saída do talo. Ele é muito importante, esse ponto de brilho, olha. No talo, ponto de brilho no talo. Se você quiser colocar aqui, como tá no lugar muito escuro, olha, iluminei ele todo, mas aqui onde tá branco não precisa, é só na saída do talo. Para fazer um acabamento um pouco diferente, nós vamos usar esse stencil aqui, Saudade, que não é um stencil de uma boa leitura, é só para ele servir de fundo. Vou usar a tinta sépia no pituar, tiro todo o excesso do sépia e vou passar onde não tem pintura. E suave, bem suave. E nossas cerejas, não tão lindas? Gostou da nossa aula de hoje? Então não esqueça do nosso like, nos siga nas redes sociais. Qual é a terceira coisa? Tu disse que é 3. Qual é a terceira coisa, Chico? Se inscrever no canal. Ai, Deus. E se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber nossas notificações. E muito obrigada. Até o próximo vídeo. E que a vida me surpreenda. Obrigada.